com a doutora Núbia e agora a doutora Vera. Sobre qual é a palavra, doutora Núbia? Sobre assertividade. E a palavra vou aprender afinal. Repita a palavra. Assertividade. E mais importante com juventude, com nossos filhos. Como nós vamos tratar nossos filhos e ensinar eles, ensiná-los a trabalhar com outras pessoas nesta maneira. Vamos ver o que a doutora Núbia... O quarto e último programa falará como ser assertivo com os filhos. Isso é muito importante, muito. Você que tem filhos, que tem sobrinhos, que tem netos, que tem crianças das quais você toma conta, vai aprender muito como trabalhar com eles. Vera, muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiro quero apresentar quem é Vera, né? Vera Martins é pedagoga, mestre em comunicação e consultora em comportamento humano nas empresas. E é autora do livro Seja Assertivo, da editora Campos, que já está na sua 7ª edição. Muito bem-vinda, Vera. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia, Haroldo. E é um prazer estar aqui pela 4ª vez, não é? Que bom, não é? E gostaria que você começasse explicando como que um pai se torna assertivo. Os pais. Bom, um dia ele foi criança, né? Então, essa criança cresceu, se tornou um pai ou uma mãe, não é verdade? E aí ele aprendeu tudo sobre como filho ele aprendeu a ser pai. Hoje ele é pai e vai exercer. E você? Então, é uma relação de respeito mútuo. Então, na educação dos filhos, a assertividade é vital se os pais quiserem ter filhos, os adultos de amanhã, pessoas boas, sadias, bem mais felizes, menos estressados, com um bem-estar pessoal maior, né? Pessoas realizadas, vamos dizer assim, de bem com a vida. Então, como que é um pai assertivo, né? Foi essa pergunta. Os pais, né? Os pais, em geral, pai e mãe. Então, o pai e mãe, eles são assertivos na medida em que eles conseguem fazer, educando seus filhos, conseguem fazer com que seus filhos cresçam e se sintam pessoas importantes, pessoas que tenham orgulho de si mesmo. Crianças, que também vão ser esses adultos, que se sintam pessoas seguras, para quando for trabalhar numa empresa, né, ele se saia bem. Então, um pai, ele tem que saber ouvir o filho, ele tem que incluir a criança no seu meio. Essa é a forma de fazer filhos felizes e ele sendo assertivo. Fazer com que a criança se sinta amada, então, é amando a criança, dando limites às crianças, mas com amor e não com raiva. Não é? Então, um pai assertivo, ele faz exatamente isso. Ceder às vontades dos filhos é assertividade? Pelo contrário, doutora Núbia, quando eu cedo à vontade da criança, né, o pai e a mãe, normalmente, se ele está cedendo, com esse sentimento de estar cedendo, é porque naquele momento ele deveria estar dizendo não, está dizendo sim. Nessa medida, o que acontece? Uma pessoa para crescer, uma criança para crescer sadia e assertiva, ela precisa aprender a lidar com os limites, precisa aprender a lidar com frustrações, com não. Ela precisa saber até onde é o espaço dela, os direitos dela, para poder... Pontos. Olha, uma coisa muito importante. Para isso eu gostaria de falar, talvez uma resposta um pouquinho mais longa, mas importante. Dizer o seguinte, que o ser humano, em geral, desde que nós nascemos, o ser humano, ele precisa, para ele se sentir bem, ele precisa atender três sentimentos, 3 necessidades básicas da nossa vida. Que a criança, ela precisa o quê? Se sentir importante no meio que ela está. Como é que eu faço como educadora, como mãe, como pai, como professor, fazer essa criança se sentir importante para mim? Incluindo essa criança na minha vida. E o que a gente vê muitos pais fazerem? Que é o contrário. Chega uma visita na sala,
O que a gente normalmente vê, que faz com as crianças? Criança vai para o quarto. Criança vai para o quarto, criança aqui não é seu lugar, as visitas chegam e nem presta atenção nessa criança. Criança, então, ela não existe, ela não é um ser humano. Então, uma coisa muito importante é fazer a criança se sentir importante, é incluí-la, apresentá-la, falar para a visita, olha, esse é meu filho, essa é minha filha, eu estou dizendo, ela é importante para viver nesse meio ambiente. Então, uma coisa que o pai e a mãe devem fazer. Estou dando um exemplo de cada situação, né? Outra coisa, uma criança, para ela crescer assertiva, autoconfiante, ela precisa já crescer se sentindo competente naquilo que ela faz, nos estudos. E como é que um pai e uma mãe pode ajudar uma criança a se sentir assim? Ouvindo os sentimentos da criança. Se a criança tem um problema, sentar e conversar, entender, ouvir o que as crianças têm, opiniões de criança. Ela pode não ter ainda a maturidade. Uma coisa importante que os pais devem fazer é fazer com que essa criança se sinta querida, amada. Até para dar limite, a gente pode dar limite com amor e não com raiva. Então, ela aprende por imitação. Então, se os pais brigam um com o outro, resolvem os problemas, os conflitos no grito, eles estão ensinando a criança a resolver também no grito. Enfim, a criança aprende por imitação e por modelo. Se os pais forem formar um casal que dialoga, que dá liberdade de expressão para o outro, que faz uma comunicação transparente, honesta, verdadeira, sem ficar um manipulando o outro, a criança vai aprender também a ser desta forma. É por imitação. Então, os pais eles vão ser aquilo que os pais também ensinaram, né? Agora, que é uma coisa de coração, né? Não, assim, ninguém uma pessoa assertiva não é uma pessoa perfeita. Então, isso que é interessante. O pai e a mãe, ouvir a voz do coração na educação dos filhos. E ser coerente. Acho que mais do que saber se está dando os limites certos, é ser coerentes com os seus próprios valores e passar aqueles valores com